Sabe, às vezes as histórias mais poderosas são justamente aquelas que a gente quase não escuta. São como melodias silenciosas, guardadas dentro de cada um, só esperando o momento certo para serem descobertas. E hoje a gente vai desvendar uma dessas histórias. A jornada de uma voz que encontrou seu palco contra todas as probabilidades. Para começar, vamos pensar nessa imagem aqui. É como descobrir que a flor que você admira nasceu num chão de pedra. Essa metáfora, né, ela captura perfeitamente a essência da história que vamos explorar. A de uma beleza que surge do nada, de uma força que floresce nos lugares mais improváveis. Então, a nossa jornada hoje vai ser assim. Primeiro, a gente vai ver a obra pronta. Depois, vamos descascando essa história, camada por camada, quem é a autora, qual foi o momento que mudou tudo, como foi o caminho até a publicação e, no final, a mensagem universal que tudo isso traz pra gente. Vamos lá. Antes de mais nada, vamos conhecer a peça de arte que deu origem a essa conversa toda. A obra que já está por aí encantando leitores. E tá aqui. Essa é a capa da obra, um fascículo da coleção A Arte de Cantar e Encantar, da Solange Oliveira. E um ponto muito importante que vale a pena reforçar é que este trabalho foi lançado e neste momento está disponível exclusivamente como e-book. Isso é bem legal, porque permite que a história dela chegue a qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pelo meio digital. E claro, a obra logo chamou a atenção de quem entende do assunto. A editora Ana Causo resumiu muito bem. A literatura de transformação não precisa de grandes palcos, ela precisa de verdade. É essa autenticidade da Solange que conecta na hora com quem está lendo. E a coisa vai além, sabe? A obra não é só uma história inspiradora. Ela acabou se tornando um verdadeiro símbolo da missão da editora. É como se ela personificasse a ideia de que toda história merece ser contada, principalmente aquelas que vêm de vozes que o mundo quase não ouviu. Mas então, quem é essa compositora por trás da sinfonia? Chegou a hora de revelar a primeira camada dessa história, que é surpreendente. Olha só que contraste incrível que define essa jornada. De um lado, a figura pública que a Solange se tornou, compositora reconhecida, autora publicada. E do outro, a vida que ela levou por décadas, professora rural em Minas Gerais, mãe, dona de casa, com uma voz criativa que ficava ali, em segredo. A distância entre esses dois mundos é o que torna tudo tão extraordinário. É, porque antes de qualquer reconhecimento existia uma vida de dedicação silenciosa. Foram 28 anos em sala de aula, onde a criatividade dela já dava as caras. Ela criava versos e paródias para ensinar a história da cidade para os alunos. Mas fora da escola, a poesia dela era um segredo. Ela mesma se definia como uma tímida poetisa. Mas toda a história de transformação tem aquele ponto de virada, né? Aquele momento em que o jogo muda. Vamos ver agora como essa porta se abriu para Solange e logo quando. Bem no meio da incerteza que o mundo todo estava vivendo. A transformação dela foi uma verdadeira reação em cadeia. Pensa só, tudo começou em casa com o marido dela, que era super fã da cantora Fátima Leão. Aí a Solange, curiosa, foi procurar artista no Instagram durante a pandemia. E não é que ela deu de cara com uma mentoria para novos compositores. Ela entrou, sentiu que sua paixão pela escrita era válida e foi lá que ela encontrou uma comunidade com o mesmo sonho, o grupo Compositores em Destaque. E essa mudança interna toda precisava de um símbolo, né? A Solange adotou a clave de sol como a sua marca, a sua nota musical pessoal. Um símbolo que não é só sobre música, é sobre o começo de uma nova partitura para a vida dela, a chave que abriu a porta para sua verdadeira identidade. Ok, ter um sonho é o primeiro passo. Mas transformar esse sonho em algo real que as pessoas podem acessar, aí é outra história. Vamos ver agora o processo profissional que tirou a história da Solange dos cadernos secretos e levou para as livrarias digitais. E essa jornada do papel para a tela não acontece por mágica. Envolve um processo editorial bem sério. Primeiro o texto é lapidado e a capa é criada para chamar a atenção. Depois vem a parte técnica, né? Gerar o arquivo do e-book e validar para funcionar em qualquer aparelho. E por fim, é a hora de apresentar a obra para o mundo, com textos otimizados de divulgação, para que a história encontre seu público. E todo esse cuidado resultou na obra que a gente está vendo. E vale a pena frisar de novo, a publicação, por enquanto, é focada no formato digital. Essa escolha pelo e-book garante que essa história de superação possa ser acessada na hora por qualquer pessoa, em qualquer lugar, que esteja precisando de uma dose de inspiração. Agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Porque a jornada da Solange, no final das contas, vai muito além dela mesma. Vira um espelho para todos nós. A história dela é a prova viva de um conceito científico fascinante, a neuroplasticidade.
aquela ideia de que o nosso cérebro pode se reorganizar, criar novas conexões em qualquer idade. Ela se descobrir compositora aos 50 anos não foi um milagre, foi a neurociência em ação, mostrando que nunca é tarde para a gente religar nosso cérebro para um novo propósito. E a própria Solange deixa uma mensagem muito forte com isso. A história dela não é para ser só admirada de longe. É um convite, direto e pessoal, para que cada um pare um pouco e tente escutar a própria melodia, aquela que só a gente pode compor e cantar. E assim, a gente termina com essa reflexão. A jornada da Solange começou num caderno secreto, com uma voz tímida, e nos deixa essa pergunta que fica no ar para cada um pensar. Qual é a história, a canção, a arte que está aí dentro guardada, só esperando o momento certo para ser ouvida?